Olá, povo da fé, povo de Deus, aleluia, em ter você mais uma vez aqui comigo, nesse encontro com Deus, nesse encontro divino. Amém, glórias a Deus. Queridos, sabe que a pedido de pessoas aqui do canal, nós vamos ouvir mais uma vez do falar em novas línguas. Quais os benefícios que eu tenho, que você tem em falar essa linguagem sobrenatural, espiritual, uma linguagem do Espírito? Então fica até o final dessa mensagem, porque Deus diz que Ele quer falar com você e Ele vai acrescentar muito à sua vida, amém? Amados, a última aparição de Jesus, ele orientou os seus discípulos, seus 11 discípulos. Isso está em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 14. Ele diz, vão em todos os lugares, pregam o evangelho. Aí ele diz, os sinais seguem aqueles que creem. Aleluia, cadê o povo da fé? Aí ele diz, em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Amados, é uma ordenança de Jesus, porque ele sabia que nós precisaríamos da ajuda do Espírito Santo. Então ele quer dizer, ou seja, quando vocês oram, coisas miraculosas começam a acontecer com vocês. Vocês vão orar em novas línguas e em meu nome, ele começa a falar, vão expulsar demônios, poderão pisar em serpentes e escorpiões e beber uma coisa mortífera e nada vai fazer dano algum e ainda vou cooperando com vocês. Sabe que há muitos benefícios. O primeiro benefício que eu digo também a você, e Deus diz a mim, que nós começaremos a descobrir nessa caminhada com Deus qual é o nosso chamado. O que eu fui chamada a fazer nessa terra? O que você foi chamado a fazer? Qual é o dom espiritual que Deus quer que você flua? Sabe, amados, falando de mim, no começo da minha caminhada com Deus, eu fazia tantas coisas ao mesmo tempo e tudo era lícito e tudo era bom. Até a ceia eu já ajudei a preparar, a distribuir e outras coisas mais. Eu fazia muitas coisas, mas eu não sabia do meu chamado principal. Depois que eu comecei a me comunicar com Deus, aleluia, e faço isso também na maior parte do meu tempo, eu comecei a entender o que Deus tinha para mim. Qual é a minha função no corpo de Cristo, dentro do reino de Deus? Aleluia! Amados, sabe quando você começa a orar em novas línguas, você pode não entender o que você está falando. E você não precisa entender mesmo, mas Deus está entendendo a sua linguagem, porque está escrito que o Espírito ora bem e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe a perfeita vontade de Deus para com você e para comigo. Então nós vamos dentro dessa oração em línguas regular, fazendo com frequência, nós vamos descobrindo o que Deus quer que nós venhamos a fazer nessa terra. Aleluia! E se Deus disse aqui nessa palavra, é porque Ele tem para mim e para você essa linguagem celestial. Busque, vai buscando, vai desejando, vai falando com o Senhor que uma nova linguagem, como se uma água descesse dos céus, começa a entrar dentro de nós, nós vamos falando esse idioma celestial. Sabe que quando o apóstolo Pedro, está em Atos, no capítulo 10, encontrou com aquele povo gentil, na casa de Cornélio, ele começou a explanar tudo que Jesus tinha feito aqui na terra, que ele estava com Jesus em todo o tempo, o apóstolo Pedro, e aí, rapidamente, quando ele começou a falar, descrever tudo, eles começaram a orar em novas línguas. E eles não eram os judeus, na época, os judeus que eram os escolhidos. Hoje, nós somos escolhidos também. E o povo gentil ali naquele lugar foi batizado no Espírito Santo. Começou a falar em novas línguas e a adorar a Deus. Eles ficaram pasmados, mas não se pasmem, porque Deus diz que Ele tem isso para você, Ele tem isso para mim. Nós não devemos, queridos, ficar escandalizados quando alguém começar a orar em novas línguas. Nós não precisamos debochar das pessoas, devemos entender que é uma verdade, uma linguagem dos céus que Deus coloca no nosso coração, porque o Espírito diz que Ele ora bem. Amados, o Espírito ora bem. Sabe que se nós orarmos em todo o tempo na nossa linguagem natural, nós podemos orar orações egoístas, orarmos só pelo nosso casamento, pela nossa família, filhos, netos, negócios, o nosso chamado, o nosso ministério. Mas Deus não quer que nós oremos só por nós. Quando nós oramos em novas línguas, nós começamos a orar, aleluia, a perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa!
Que coisa sobrenatural, que atitude linda nós começamos a ter. E essa linguagem traz muitos benefícios, Deus diz, para você. Amados, coisas que falávamos, vamos parar de falar. Coisas, atitudes erradas, críticas, egoísmo, vai ser tirado de nós. Porque o Espírito começa também dentro de nós construir realidades sobrenaturais. Glória a Jesus por essa linguagem linda que o Espírito Santo coloca no nosso coração, e quando nós desejamos, Ele mesmo começa a falar. É uma linguagem do coração de Deus que flui através da nossa boca. Nós vamos amar as pessoas com o amor do tipo de Deus. Sabe, quando o apóstolo Paulo ele descreve os dons espirituais, inclusive ele fala de a oração de interpretação de línguas, a oração da variedade de línguas, ele fala que o amor é o elo perfeito. Sim, nós vamos amar com o amor do tipo de Deus. Coisas que não fazíamos antes, de bondade, da prática do amor de Deus na terra, nós vamos começar a ter. Querido, busque, ouça do Espírito Santo, busque essa linguagem espiritual. Conheça, porque o Espírito diz que Ele quer muito falar através de você. Que o Espírito de Deus dentro de nós começa a falar a vontade e a perfeita vontade de Deus para Deus mesmo. Aleluia! Que Deus diz que está chegando isso para você. Você vai ter inspirações dos céus. Ideias celestiais vão ser colocadas no seu coração. Temas de palestras, de pregações, aleluia, palavras para você liberar para pessoas que você não conhece, dentro da sua família, aleluia, destrava coisas do âmbito espiritual. Os demônios batem em retirada, porque a nossa oração começa a ser uma oração perfeita. E o maravilhoso que o inimigo não sabe o que ele nunca sabe o que nós estamos orando, mas nós estamos orando o que está dentro de Deus, aleluia, porque o Espírito penetra Deus e dentro da gente Ele vai nos revelando, Ele vai nos mostrando e nós vamos fazendo com que a vontade de Deus na plenitude se estabeleça na nossa vida, na vida de pessoas ao nosso redor. Eu vou orar por você, eu vou ministrar agora em você e eu vou profetizar que no nome que é acima de todo nome, Ramanaya Ramashu, alcança esse coração, meu Deus. Eu não sei onde esses amados estão ouvindo essa mensagem dos céus, mas toque os corações, toca onde o Espírito habita, meu Deus, e que possa desencadear, brotar dentro dele, aleluia, dentro dessa mulher, línguas estranhas, línguas celestiais. Meu Deus, toca a mente, o coração e o espírito, e que a partir de agora, nesse exato momento que essa pessoa ouve esta ministração, Alaya Ramashua, o céu possa alcançá-la, meu Deus, e o batismo do Espírito Santo aconteça e ela começa a falar nessa linguagem espiritual. Meu Deus, dê interpretação, dê variedade de línguas, Senhor. Inspire esse amado e essa amada a falar essa linguagem sobrenatural. Pai, Filho e Espírito Santo, que no nome de Jesus Cristo, esta oração alcance esse coração e que milagres sobrenaturais venham acontecer a partir de agora, em nome de Jesus. Inspiração dos céus, por causa dessa linguagem sobrenatural que vai fluir da sua boca e Deus vai falar através de você. Em nome de Jesus. Aleluia! Glórias e glórias ao Todo-Poderoso, nosso Pai e Deus. Amém, queridos? Se você sabe de pessoas que precisam, que desejam, que querem conhecer essa oração celestial, compartilhe essa mensagem. Deixa o seu joinha, faça esse canal de bênçãos tomar a proporção que está no coração de Deus. Eu sei que é grande, amém? Se você está pela primeira vez, participe conosco, se inscrevendo no canal. Não deixe de apertar o sininho para as novas publicações do YouTube enviar para o seu celular. Que no nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê muita paz. E que essa linguagem sobrenatural possa fluir como um rio através da sua boca ungida e abençoada. Tchau, tchau.